Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. Hoje a gente tem uma pauta que vai mexer com as estruturas, viu? Com certeza. Nossa missão hoje é desbravar a edição 1208 do informativo do STF. Isso aí, que foi publicada agora em 23 de março de 2026. E olha, tem muita coisa boa. Tem mesmo. Para dar uma visão geral, o menu de hoje abrange 5 decisões cruciais do plenário. A gente vai cobrir desde o direito sagrado à nacionalidade até, os limites do poder dos estados em legislar e também de gerir os próprios fundos públicos. Nossa, é um leque gigantesco de temas. E é super importante destacar por que isso importa para quem ouve a gente. Porque, não é só teoria jurídica distante, sabe? Essas decisões do STF, elas moldam a estrutura da sociedade que a gente vive. Elas afetam desde a formação de famílias até as regras do jogo nos tribunais locais. Exato. E passa também pela segurança pública, né? Mexe com a vida de todo mundo. Pois é, ok, vamos desempacotar isso. Quero puxar logo o primeiro tema que toca num aspecto muito humano do direito, que é a questão da família. E da nacionalidade também. O tema 1253, esse caso é muito profundo. Demais. Imagina a seguinte situação. Uma cidadã brasileira viaja, ela adota uma criança no exterior, constrói toda uma família ali, baseada no afeto, no cuidado, e aí quando ela tenta trazer essa criança para a pátria dela, o Estado brasileiro ergue um muro burocrático gigantesco. E a justificativa era sempre a mesma, né? A falta do laço consanguíneo. Exatamente. O Estado basicamente dizendo que o laço que une mãe e filha ali não é de sangue, então não serve para a nacionalidade originária. É como se existisse um clube VIP da nacionalidade, sabe? Sim, um clube bem restrito. Pois é. E aí fica a pergunta, será que a Constituição realmente exige um exame de DNA na porta desse clube? Ou será que o amor, o afeto e a lei conferem o mesmo ingresso? O que é fascinante aqui é ver como a ministra Carmen Lúcia, como ela desmontou essa visão antiga, sabe? Porque a Constituição de 88, lá no artigo 227, no parágrafo 6º, ela é muito clara. Não pode ter distinção, né? Exato, nenhuma. Ela proíbe qualquer distinção entre filhos biológicos e adotivos. Então, se a lei diz que são filhos para herança, para pensão, para tudo, por que seria diferente para a nacionalidade? É uma contradição bizarra se a gente parar para pensar. O judiciário passou anos exigindo esse tal exame de DNA jurídico. Totalmente. E a ministra Carmen Lúcia pontuou que a regra do artigo 12, que fala dos nascidos no estrangeiro, ela tem que ser lida para garantir uma eficácia plena a esse vínculo afetivo, que no nosso ordenamento jurídico, a adoção é um vínculo definitivo e irrevogável. Então, negar nacionalidade originária com base na origem desse laço é basicamente rasgar a promessa de igualdade da Constituição. Caramba, muito forte isso. Mas tem um detalhe técnico crucial na tese que foi fixada, né? Porque o STF garantiu o direito, mas colocou um requisito prático ali. Sim, não foi passe livre para pular a burocracia. Pois é. É assegurado o direito à nacionalidade brasileira originária, desde que a adoção seja feita por pessoa brasileira, e isso é muito importante, haja o registro em órgão consular competente. Perfeito. E aí eu te pergunto, se a ideia era remover barreiras, por que manter essa exigência do registro consular? Não é meio que colocar um obstáculo no meio do caminho de novo? Olha, parece, mas na verdade não é. Esse registro consular não é uma punição para a família adotiva. Na verdade, ele é o grande equalizador da regra. Como assim? É que a Constituição exige exatamente esse mesmo registro para a criança biológica nascida no exterior, entende? Se o seu filho biológico nasce fora do Brasil e você não registra no consulado, ele não ganha nacionalidade assim, de forma automática. Entendi. Então a regra nivelou o jogo. Exatamente. O STF disse o seguinte: a mesma regra, o mesmo procedimento e a mesma exigência burocrática se aplicam a todos. Não importa se é filho biológico ou adotivo. Igualdade é não exigir nem mais, nem menos. Com essa base na igualdade, ele também precisa estruturar as próprias forças de proteção, né? As polícias. Com certeza. E isso nos leva direto para uma discussão super quente sobre as forças de segurança estaduais. Sim, a gente tem aqui as ADOs 90 e 91, envolvendo os estados do Piauí e do Pará, onde estava rolando uma baita cobrança em cima dos governadores. Por causa da demora na criação da Polícia Penal, né? Que foi instituída lá pela Emenda Constitucional 104, em 2019. Isso, e aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, porque rola uma provocação natural. Manda. Se a Constituição mandou criar essa polícia em 2019, e os governadores estavam demorando tanto tempo assim para regulamentar, o STF não deveria simplesmente dar um puxão de orelha neles e declarar a omissão inconstitucional? A demora é um fato objetivo. É uma excelente provocação. Mas o ministro Nunes Marques, que foi o relator, ele teve uma visão bem mais pragmática, sabe? Ele explicou que não houve uma inércia deliberada. Tá, mas o que configura essa inércia deliberada? Seria se os governadores tivessem simplesmente cruzado os braços e falado, não vou fazer e pronto. Mas criar uma polícia penal do zero não é só trocar a placa na porta do presídio. Imagino. Tem todo o impacto estrutural. Gigantesco. Exige planejamento técnico, exige um estudo profundo de impacto financeiro, tem que fazer concurso público, sem contar a transição, né? Transformar os cargos dos antigos agentes penitenciários em policiais penais. Envolve dinheiro, previdência, tudo. Exato. E os autos mostraram que o Piauí e o Pará já tinham instaurado comissões, já estavam adequando as leis locais, então o processo estava andando. Por isso o STF afastou essa ideia de mora razoável. O tento da administração pública é diferente. Entendi. O Supremo deu um fôlego para os governadores estruturarem a nova polícia. Só que, quando o assunto é mexer na polícia que já existe, aí a coisa muda de figura, né? Muda completamente. E isso entra na de 5.531 do Sergipe, que mexe com o vespeiro, a hierarquia militar. Nossa, sim. Essa lei lá de Sergipe criou uma regra bem específica.
Ela reduziu o tempo de transferência de ofício para inatividade, ou seja, para reserva remunerada. Para 25 anos de serviço, certo? Isso, mas só para os oficiais que ocuparam o topo da cadeia de comando. Tipo o comandante-geral ou o chefe do Estado-Maior-Geral. E o argumento contra era de que isso seria um privilégio injustificado. Mas, cara, para quem tá ouvindo a gente visualizar o problema, imagina um mundo corporativo. Boa comparação. Pensa num CEO de uma multinacional. O cara passou anos ditando as regras, mandando em milhares de funcionários. Aí o mandato dele acaba. A empresa não demite o cara, mas rebaixa ele para trabalhar numa baia, respondendo direto a um gerente que mês passado era subordinado a ele. O clima ia ficar insustentável. Insustentável. A autoridade do novo chefe ia ser completamente minada só pela presença do antigo CEO ali do lado. É a mesma lógica, só que nas corporações militares o buraco é bem mais embaixo, sabe? Com certeza. Tem o fator arma na cintura e obediência cega. Exatamente. A essência das corporações militares está ali nos artigos 42 e 142 da Constituição. É hierarquia e disciplina. Se um ex-comandante volta pra tropa e começa a receber ordem de um tenente-coronel que antes batia continência pra ele, você dá um curto-circuito na ordem castrense. Um colapso total na cadeia de comando. Total. E foi por isso que o ministro Nunes Marques validou a lei estadual. A União até dita as regras gerais, mas cabe aos estados legislar sobre o ingresso e as condições de inatividade dos seus próprios militares. Então é basicamente uma regra de autodefesa da corporação para evitar esse constrangimento hierárquico? Perfeito. Autodefesa institucional pura. Bom, e se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que o estado de Sergipe tinha todo o poder para legislar sobre os próprios militares. Mas até onde vai essa autonomia toda? Olha, é uma linha muito tênue. Porque se no caso de Sergipe a autonomia funcionou, o Tribunal de Justiça do Maranhão resolveu testar os limites dessa fronteira de um jeito bem ousado. Bem ousado, para não dizer outra coisa. A gente está falando agora da ADI 7.692. O TJ do Maranhão simplesmente criou uma regra no regimento interno deles, proibindo o agravo interno. Sim, é absurdo quando você pensa na estrutura processual. Mas detalhe, proibindo contra decisões monocráticas do relator que fossem baseadas em IRDR ou IAC. Para quem tá acompanhando a gente, é como se fosse um jogo de xadrez nacional, e aí do nada o TJ do Maranhão decide mudar o movimento do cavalo só no campeonato deles. Foi exatamente essa manobra. Eles tentaram reescrever a regra do jogo para desafogar o próprio tribunal. E o STF derrubou, né? Derrubou, e com muita firmeza, o relator, o ministro Flávio Dino, ele apontou logo de cara que a competência para legislar sobre direito processual civil é privativa da União. Tá lá no artigo 22 da Constituição. Não tem espaço para invencionice de regimento interno, então? Nenhum. O Código de Processo Civil, lá no artigo 1021, é cristalino. Cabe agravo interno contra qualquer decisão de relator. Qualquer uma. Sem exceções. E tem um ponto ainda mais grave nisso tudo, que afeta o cidadão direto. O exaurimento da instância, né? Isso. Porque essa manobra bizarra do TJ-MMA impedia a pessoa que perdeu de acessar as cortes superiores. Se você não tem o colegiado decidindo, se fica só na decisão monocrática e você não pode usar o agravo interno, você simplesmente não consegue subir com recurso especial para o STJ ou um extraordinário para o STF. É como arrancar a escada e deixar o cidadão preso no meio do caminho. É asfixiar o direito de defesa. Por isso o STF fulminou essa regra do regimento. Regra processual é federal. E ponto. Maravilha. Limites traçados no processo. Mas a fronteira do poder estadual também mexe com o cofre, né? O que nos leva à ADI 7.894, lá no Piauí. Dinheiro público sempre gera debate acalorado no Supremo. E aqui a questão era uma lei estadual que permitiu usar os recursos de um fundo de infraestrutura logística para pagar empréstimos, que foram feitos justamente para o setor de infraestrutura logística. Pois é, e o questionamento era se a reforma tributária lá da emenda 132 de 2023, se ela não proibia mudar a destinação do dinheiro do fundo. E proibia. O ministro Dias Toffoli detalhou isso de forma genial. Ele explicou que não, porque o artigo 136 do ADCT, que veio com a reforma, ele restringe novas contribuições. Ah, novas. Exato. E essa contribuição do Piauí já é antiga. É ligada à sistemática do ICMS, então a trava da reforma não engessa esse fundo específico. Tá, mas e a questão do desvio de finalidade? Aí entra a vinculação teleológica. Se o dinheiro foi usado para pagar dívidas de obras logísticas, a finalidade original do fundo foi respeitada. O Estado está usando o dinheiro do setor para pagar a infraestrutura que atende ao próprio setor. Faz todo o sentido financeiro e jurídico. Da gente fazer aquela rápida verificação no boletim de ocorrências administrativo da Corte. Vamos lá, o Giro Expresso. O que a gente teve nas turmas nessa edição? Olha, as primeiras e segundas turmas não tiveram nenhum caso selecionado para o informativo dessa semana. Foi tudo concentrado no plenário mesmo. Entendi. Mas nas inovações normativas teve uma movimentação interessante. Eles editaram a portaria conjunta número 3. Sim, e abrindo um belo crédito suplementar, né? 10 milhões de reais pro orçamento do STF. É um dinheiro expressivo. Reflete bem como a estrutura precisa se ajustar para dar conta do volume colossal de demandas que chega em Brasília todos os dias. Com certeza, a máquina é pesada. E teve também uma novidade estrutural bem legal sobre o plenário virtual, não teve? Teve sim, e isso facilita demais a vida de quem milita na área. O plenário virtual em evidência cresceu. Antes ele era só um apêndice no informativo, mas agora virou um periódico autônomo. Sério? Separado do informativo principal? Separado. O que é excelente para quem precisa rastrear processos de repercussão geral, as tendências de votação. Fica muito mais fácil gerenciar essa informação sem ter que garimpar num documento de 100 páginas, sabe? Nossa, excelente mesmo, informação bem empacotada. Isso levanta uma questão importante sobre tudo que a gente analisou hoje. Fala. Olha para trás.
A gente viu nessa edição 1208 um Brasil de equilíbrios muito delicados, né? De um lado, você tem o direito de um filho afetivo ser reconhecido como um cidadão nato de igual para igual. Sim, a Constituição protegendo a essência da família. Do outro lado, o respeito à hierarquia dos velhos comandantes militares, a autonomia dos governadores para criar uma polícia no tempo possível da máquina pública. E, ao mesmo tempo, aquele freio absoluto no TJ do Maranhão, exigindo o respeito às regras processuais federais, sem invencionices locais para trancar recursos. Exatamente. A gente viu a Constituição agindo de duas formas muito diferentes aqui. Em alguns momentos, ela é um muro de concreto intransponível. Tipo, você não pode inventar recurso, TJMA. Limite duro e claro. Mas em outros momentos, ela é elástica. Ela acomoda o amor de uma família adotiva ou entende o tempo real que um governador precisa para montar uma nova polícia. É o equilíbrio entre a letra fria e a vida real, né? Exato. E a grande provocação que eu deixo para quem ouve a gente hoje é a seguinte. No seu dia a dia profissional, na sua rotina lidando com regras, você consegue identificar quando a regra exige essa rigidez absoluta e quando ela pede interpretação para não perder o sentido prático? Fica a reflexão. É uma reflexão brilhante e super necessária para não virarmos reféns da burocracia sem propósito. Adorei. Pois é. E assim a gente fecha mais uma análise profunda por aqui. Foi um prazer enorme destrinchar esse informativo com você, como sempre. O prazer foi todo meu. Um abraço para quem acompanhou a gente e até a próxima análise. Valeu, criaturas de Deus. Continuem de olho na jurisprudência. Tchau, tchau. Tchau!